Quando completei 65 anos, organizei uma festa para a família. Ninguém apareceu. Naquele mesmo dia, minha nora postou fotos de todos eles em um cruzeiro. Eu apenas sorri. Quando voltaram, entreguei a ela um teste de DNA que a deixou pálida. Fico feliz que você esteja aqui. Acompanhe minha história até o fim e comente de qual cidade você está assistindo. Quero saber até onde ela chega. Passei 3 semanas planejando meu aniversário de 65 anos. 3 semanas escolhendo o cardápio ideal, decorando a sala de jantar com flores naturais e ligando para todos confirmarem presença. Comprei até um vestido novo, azul marinho com pequenos botões perolados, do tipo que o Antônio sempre dizia que me deixava elegante. A mesa foi posta para 8 pessoas. Os nomes estavam escritos com minha letra mais caprichada. Antônio Lopes, o pequeno Toninho, que tinha acabado de fazer 7 anos. A doce Isabela, com seus 5 aninhos. Minha irmã, Dalva, o marido dela, Sérgio. E, claro, eu, na ponta da mesa, de onde poderia ver todos enquanto comemorávamos juntos. Às 18h30, ninguém havia chegado. Olhei o celular 3 vezes, achando que talvez tivesse me confundido com o horário. Mas lá estava na agenda. Jantar de aniversário, 18h30. Eu tinha mandado lembretes para todos 2 dias antes. Às 19 horas, liguei para o Antônio. Foi direto para a caixa postal. Depois tentei o celular da Camila. Mesma coisa. Dalva também não atendeu, o que foi estranho, já que ela sempre atende no segundo toque. Fiquei parada na sala de jantar, encarando os pratos intactos. As velas que acendi 1 hora antes agora estavam quase apagadas. O assado no forno já começava a esfriar. O bolo de chocolate, que passei a manhã inteira preparando, continuava perfeito, intocado sobre o balcão da cozinha. Talvez o trânsito estivesse ruim, talvez algo de última hora tenha acontecido. Essas coisas acontecem, tentei me convencer, mesmo com o peito apertado e as mãos trêmulas. Às 20 horas, eu já sabia que ninguém viria. Sentei-me pesadamente na cadeira, olhando para os lugares vazios ao meu redor. Não era só atraso. Aquilo era outra coisa. O silêncio na minha casa tinha um som diferente. Não era um silêncio tranquilo. Era oco, como se a casa inteira estivesse prendendo a respiração. Foi aí que cometi o erro de abrir o Facebook. Logo no topo da minha página, uma imagem me fez gelar por dentro. Tamires radiante num vestido branco leve, o braço em volta de Antônio, que sorria como há meses eu não via. Ao fundo, o azul profundo do mar se estendia funfim. A legenda dizia: vivendo o melhor da vida no Mediterrâneo. Gratidão por essa viagem em família maravilhosa. Rolei a tela. Mais fotos. Toninho e Isabela fazendo castelos de areia numa praia paradisíaca. Dalva e Sérgio brindando com drinks num bar chique de navio. Todos estavam lá. Todos, menos eu. A hora da publicação era de apenas 1 hora atrás, enquanto eu ainda esperava por eles. Estavam a milhares de quilômetros, brindando com champanhe e rindo num jantar ao pôr do sol em alto mar. Senti algo estalar dentro do peito. Não quebrar. Estalar, como o gelo de um lago quando a temperatura despenca de repente. Tinham planejado isso, todos. Tamires organizou uma viagem em família propositalmente sem mim. Marcou para o dia do meu aniversário e ainda convenceu todos a participarem. Até Dalva, minha irmã, que me ajudou a escolher os enfeites da festa na semana passada. Fiquei encarando aquela foto até os olhos arderem. O sorriso da Tamires parecia mais brilhante que o normal, quase como se estivesse celebrando uma vitória. Ela ocupava exatamente o lugar que deveria ser meu, o centro da família, cercada pelas pessoas que mais deveriam me amar. Meu celular vibrou, uma mensagem do Antônio. Desculpa, mãe. Esqueci de avisar que estaríamos viajando essa semana. A Tamires marcou uma viagem surpresa. Feliz aniversário, viu? Esqueci de avisar. Como se um cruzeiro pelo Mediterrâneo fosse algo que você simplesmente esquece de contar à própria mãe. Como se marcar isso no meu aniversário fosse pura coincidência. Coloquei o celular com cuidado, com medo de jogá-lo contra a parede se continuasse segurando.
O assado já estava definitivamente frio. Fui até a cozinha e desliguei o forno. Meus movimentos pareciam automáticos, estranhos. Era como se eu estivesse me assistindo de fora do corpo, vendo aquela mulher triste no vestido azul marinho, arrumando o jantar que ninguém veio comer. Embrulhei o bolo com plástico e coloquei na geladeira. Apaguei o que restava das velas. Comecei a guardar a louça de porcelana no armário, cada prato batendo no outro, com um som alto demais para o silêncio da casa. Tamires venceu alguma coisa naquela noite, embora eu ainda não soubesse bem qual era o jogo. Só tinha certeza de que, pela primeira vez em 65 anos, eu me sentia realmente invisível. Não era só esquecida, era apagada. Quando desliguei as luzes da sala de jantar, vi meu reflexo na janela escura. Parecia menor, diminuída. A mulher que me olhava de volta tinha passado a vida tentando manter a paz, conciliando brigas, lembrando aniversários e datas importantes, sempre colocando a família em primeiro lugar. E todos eles escolheram passar meu aniversário fingindo que eu não existia. Subi as escadas para o quarto, cada degrau mais pesado que o outro. Amanhã teria que encarar o depois, as desculpas falsas, as justificativas de que foi um mal-entendido, a voz doce da Tamires dizendo que a viagem foi marcada há meses e que não havia como mudar. Mas naquela noite, tudo o que eu precisava era sentir essa dor. Sentir de verdade, porque algo me dizia que aquilo não era só sobre uma festa de aniversário. Era sobre algo muito maior e muito mais intencional do que eu jamais imaginei. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei deitado olhando para o teto, a mente revivendo cada reunião de família dos últimos 5 anos. Aquele aniversário não tinha sido apenas esquecido, ele foi sabotado. E conforme as horas passavam, outras lembranças foram surgindo, uma mais inquietante que a outra. A festa de 4 anos do Toninho, eu estava ansiosa para vê-lo apagar as velas. Mas quando cheguei ao salão, Tamires me recebeu na porta com aquele sorriso ensaiado. Ai, dona Lourdes, o Antônio não avisou. A gente mudou para amanhã, surgiu uma coisinha. Mas eu ouvia risadas infantis lá dentro, via bexigas coloridas pela janela. Quando liguei pro Antônio depois, ele ficou mesmo confuso. Amanhã? Não, mãe. A festa é hoje. A Tamires deve ter se confundido com a data. O primeiro dia de aula da Isabela. Perguntei 3 vezes que horas iriam levá-la. Queria tirar foto. Vamos bem cedinho, tipo 7 da manhã. Deve ser cedo demais pra senhora? Mesmo assim fui, e a professora me disse que a menina havia chegado às 8h20. Perdi a entrada na sala, perdi o aceno tímido de despedida pro pai. No último Natal, Tamires me ligou 2 dias antes, com voz fingidamente preocupada. Ai, Lourdes, que chato, mas o Antônio tá sobrecarregado com o trabalho. Vamos fazer uma ceia menor, só nós mesmos. Passei o Natal sozinha, esquentando sobras e vendo filme antigo. Depois descobri pela Dalva que houve uma festa enorme. Ela viu as fotos no Instagram. 20 pessoas, inclusive amigos da faculdade do Antônio e vários vizinhos. Todos, menos eu. Cada lembrança encaixava como peça de um quebra-cabeça que eu não queria montar. Não era erro de comunicação, era algo calculado. Levantei e preparei café quando o sol começou a nascer. As mãos tremendo, não só de cansaço, mas de algo maior, uma angústia crescente. Peguei o celular e comecei a vasculhar as redes sociais da Tamires do último ano, olhando de verdade, pela primeira vez. Lá estava ela na apresentação da escola do Toninho, sentada na primeira fila, ao lado do Antônio. Eu tinha perguntado sobre isso e ela disse que havia sido cancelada por conta de uma gripe. Lá estava ela, no recital de dança da Isabela. Ela me disse que era só um ensaio, nada demais. Foto após foto de momentos em família dos quais eu fui excluída. Cada legenda falava de memórias preciosas e gratidão pela família. O mais cruel era como tudo parecia natural. Tamires de braço dado com Antônio, as crianças coladas nos tais, todos sorrindo como se aquilo fosse a família completa, como se eu nunca tivesse feito parte. Larguei o celular e fui até a janela da cozinha, olhando para o jardim que plantei quando Antônio era pequeno. Ele me ajudava a tirar os matinhos, as mãozinhas delicadas mexendo com cuidado nas mudas. Quando foi que o perdi? Quando ele deixou de me ver como parte essencial da felicidade dele? A resposta veio com uma clareza assustadora. Foi quando Tamires entrou nas nossas vidas. Antes dela, o Antônio me ligava 2 vezes por semana. Tínhamos um almoço fixo a cada 15 dias. Ele pedia conselhos, contava os problemas do trabalho, dividia o dia comigo. Era meu filho, meu amigo, meu elo com um futuro que eu ajudei a construir. Tamires foi mudando isso aos poucos, tão devagar que eu não percebi, até ser tarde demais. Primeiro,
Os almoços quinzenais viraram mensais. A Tamires adora fazer almoços especiais só nós dois no fim de semana, ele explicava. Depois, as ligações viraram obrigações em datas comemorativas. Desculpa, mãe, hoje tá corrido. A Camille marcou 1000 coisas pra gente. Ela nunca falava mal de mim diretamente. Isso seria óbvio demais, fácil de rebater. Ela operava nos silêncios, nos intervalos das frases. Tua mãe andou meio cansada, né? Talvez a gente devesse poupar ela com as crianças no fim de semana. Vi tua mãe no mercado ontem. Parecia meio perdida com alguma coisa. Será que ela tá bem sozinha daquele jeito? Insinuações sutis de que eu tava virando peso, preocupação. Alguém a ser administrada, não incluída. Lembrei de como ela me abraçava nos encontros de família. Sempre 1 segundo a mais. A mão nas minhas costas como se eu fosse uma senhora frágil que precisava de consolo, não uma mulher inteira. De como ela cortava minhas conversas com as crianças, redirecionando a atenção deles. A vovó Lude já tá cansada, amores. Mostra o brinquedo novo pro papai, vai. E o Antônio, meu filho tão doce, foi absorvendo tudo isso sem perceber. Passou a me olhar como ela olhava, com carinho e pena, como se eu fosse uma relíquia querida, mas cada vez mais sem utilidade. O telefone tocou, me arrancando dos pensamentos. O nome dele apareceu na tela. Oi, mãe. A voz dele leve, animada, doía em mim. Liguei só pra dizer feliz aniversário atrasado. Foi mal por termos perdido a data, mas a viagem foi incrível. A Tamires caprichou no planejamento. Apertei o celular com mais força. Sim, eu vi as motos. Ah, que bom! A Tamires está postando direto. As crianças estão se divertindo tanto. O Toninho aprendeu a mergulhar ontem e a Isabela fez amizade com uma menina de São Paulo. Você ia adorar vê-los. Eu iria? Porque, do meu ponto de vista, parecia que ninguém sequer notou que eu não estava lá. A viagem foi bem de última hora, falei com cuidado. Pois é, a Tamires achou uma promoção e aproveitou. Ela é super espontânea assim, né? É uma das coisas que mais gostam nela. Espontânea. Foi assim que ele chamou o fato de marcar de propósito um cruzeiro bem no dia do aniversário da própria mãe. Antônio, comecei, mas parei. O que poderia dizer? Que a esposa dele o manipulava? Que passou anos me afastando, pouco a pouco, da vida dele? Ele só pensaria que eu estava com inveja, magoada, incapaz de aceitar que ele cresceu e seguiu com a própria vida. Talvez eu fosse tudo isso mesmo, mas também estava certa. Tá tudo bem, mãe? Sua voz tá estranha. Fechei os olhos, sentindo o peso de tantos momentos perdidos, de todas as vezes em que fui apagada da minha própria história. Tô bem, querido. Só cansada. Então vai descansar. A gente volta semana que vem e eu prometo que vamos planejar algo especial para compensar o aniversário. Mais uma promessa do Antônio que a Tamires daria um jeito de sabotar. Depois que desliguei, fiquei sentada na cozinha por um longo tempo vendo a luz mudar à medida que a manhã virava tarde. Pensei nos anos que viriam. Mais aniversário sozinha, mais momentos com os netos que eu perderia, mais fotos de família onde minha ausência seria tão completa que pareceria que eu nunca existi. Pela primeira vez desde que meu marido morreu há 8 anos, me senti realmente órfã. Não por uma morte dessa vez, mas por algo ainda pior. Fui excluída com intenção, com método. Fui apagada da única família que ainda me restava. Mas enquanto a raiva crescia no peito, quente e viva, percebi outra coisa. Eu não ia desaparecer em silêncio. Se a Tamires queria brincar de manipular, escolheu a adversária errada. Fui eu quem criou o Antônio sozinha quando o pai dele nos deixou. Trabalhei em 2 empregos para pagar a faculdade. Sacrifiquei os meus sonhos para garantir os dele. Eu conquistei o meu lugar nessa família e não ia abrir mão disso sem lutar. Eu só precisava entender direito contra o que estava lutando. Era terça-feira de manhã, exatamente 1 semana após o aniversário abandonado. Quando a campainha tocou, eu ainda estava de roupão, tomando o 2º café e encarando a pilha de cartões de agradecimento compradas para uma festa que nunca aconteceu. O som me assustou. Eu não esperava ninguém. E, para ser sincera, visitas inesperadas tinham se tornado raras na minha solidão cuidadosamente imposta. Pelo olho mágico, vi um homem que eu não conhecia. Devia estar na casa dos 40, o cabelo dar e marcas de preocupação bem visíveis no rosto. Estava bem vestido, mas com um visual amarrotado de quem passou horas viajando. Tinha as mãos enfiadas nos bolsos do casaco e olhava ao redor com inquietação, como se ainda estivesse decidindo se devia estar ali. Quase não atendi. Depois do episódio do cruzeiro, não tinha paciência para vendedores ou missionários, ou fosse lá o que ele fosse. Mas algo no jeito dele, como se tivesse reunindo coragem só para ficar na minha varanda, me deixou curiosa.
Pois não, perguntei pela porta. Dona Lourdes? A voz dele era cautelosa. Dona Lourdes Lima, mãe do Antônio? Meu peito apertou. Como esse estranho sabia o nome do meu filho? Quem tá perguntando? Ele hesitou por alguns segundos, então disse algo que me gelou por dentro. Meu nome é Daniel Chen. Preciso falar com a senhora sobre a Tamires. Abri a porta devagar, mas deixei a corrente de segurança. O que tem ela? De perto, Daniel Chen parecia ainda mais nervoso. As mãos tremiam um pouco e havia olheiras fundas como se não dormisse havia dias. Isso vai soar meio absurdo, Dona Lourdes, mas eu acho que meu filho pode estar morando na casa do seu filho. A corrente pesava nos meus dedos. Como assim? Tá falando do Toninho? Ele assentiu, e o nome me atingiu como um soco. O garotinho de 7 anos, cabelo castanho, tem uma cicatriz no queixo de quando caiu da bicicleta aos 4? Fiquei encarando aquele homem, com a mente rodando. Toninho tinha mesmo uma cicatriz no queixo. O Antônio me contou sobre o tombo e a correria para o hospital. Mas como aquele homem sabia disso? Acho melhor o senhor entrar, murmurei. Daniel Chen se sentou no sofá como se estivesse pronto para sair correndo a qualquer momento. Ofereci café, mas ele recusou. As mãos estavam entrelaçadas no colo, tão apertadas que os nós dos dedos estavam brancos. Não sei nem por onde começar, disse ele. Vai parecer uma loucura. Tente. Já tive uma semana bem esquisita. Ele respirou fundo. Eu e a Tamires tivemos um relacionamento de 2 anos, antes dela conhecer seu filho, antes de se casar. Morávamos juntos, falávamos em casar, tudo. Ela engravidou. Minha xícara ficou pesada demais. Coloquei com cuidado sobre a mesa. Eu fiquei feliz, continuou Daniel, com a voz carregada de uma dor antiga. Queria casar na hora, começar uma família. Mas a Tamires começou a enrolar. Dizia que precisava pensar, que ainda não estava pronta. Até que um dia, cheguei do trabalho e ela tinha sumido. Sumido? Tudo dela tinha ido embora. Como se nunca tivesse morado lá. Você procurou por ela? Claro, durante meses. Registrei boletim, contratei detetive, postei nas redes, nada. Parecia que ela tinha evaporado. Ele esfregou o rosto com as 2 mãos. O detetive me disse que era melhor desistir. Algumas pessoas não querem ser encontradas, ele falou. Eu já estava enjoada. E isso tem a ver com Toninho? 3 meses atrás, eu estava num congresso em Curitiba, andando no centro na hora do almoço. E eu vi eles. A Tamires e um menino que era a minha cara quando pequeno. Mesmos olhos, mesmo queixo, até o vão entre os dentes da frente. Aquele que o Toninho tentava esconder quando sorria. Minhas mãos tremiam. Pode ser só coincidência. Crianças parecidas existem. Foi o que eu pensei também, no começo. Mas comecei a investigar. A voz dele endureceu. Contratei outro detetive. Melhor dessa vez. Tamires Martins? Esse nome nem é dela, aliás. O verdadeiro é Margarida Winters. E ela já fez isso antes. Fez o quê? Sumir, quando as coisas complicam. Deixar os caras quando eles começam a perguntar demais. O detetive encontrou outros 2 homens, Dona Lourdes. 2, com quem ela teve relacionamentos, que acabaram do mesmo jeito. Ela simplesmente sumiu. Ele se inclinou para frente, os olhos intensos. Um deles acha que ela também estava grávida quando foi embora. Eu sentia que me afogava. Por que me conta isso? Por que agora? Porque há 3 meses eu só tô observando, tentando decidir o que fazer, tentando entender se tenho o direito de bagunçar a vida de um menino com base em suspeitas. A voz dele se partiu, mas aí eu vi as fotos do cruzeiro. Aquela felicidade toda, todo mundo sorrindo, rindo, e aí me caiu a ficha. O quê? Você não aparecia em nenhuma foto. Olhei todo o perfil da Tamires e Dona Lourdes. Centenas de imagens de festas, aniversários, Natal, Toninho e Isabela, em todas. Seu filho na maioria. Mas você, quase nunca. Como se estivessem apagando a senhora da própria família. A verdade me atingiu como um soco. Pensei em todos os eventos que eu perdi, os planos mudados em cima da hora, os esquecimentos convenientes.
todas as vezes em que me senti olhando de fora para dentro. Comecei a lembrar da minha experiência com a Tamires, de como ela me afastou dos meus amigos, da minha família, me fazia pensar que eu era o problema, que era grudento, exigente demais, que os outros não entendiam o nosso relacionamento. Ela está fazendo o mesmo com o Antônio. E com você também. Se o Toninho for mesmo meu filho, ele não é a única vítima. A senhora também é. Daniel tirou um envelope pardo do bolso do casaco. É por isso que eu tô aqui, dona Lourdes. Por isso criei coragem para bater na sua porta. O que tem aí? Resultado de exame de DNA. Consegui pegar um fio de cabelo do Toninho na barbearia onde ela o leva, comparei com meu DNA. Peguei o resultado ontem. Olhei o envelope sem coragem de tocar. Ali dentro havia algo capaz de destruir minha família ou salvá-la. E eu não tinha como saber qual seria o resultado. Antes de abrir, disse ele, num tom calmo, preciso que a senhora saiba de uma coisa. Não quero tirar o Toninho do pai que ele conhece. Não quero traumatizar, nem bagunçar a vida dele. Mas não posso mais ficar parado vendo a Tamires mentir e manipular quem ama esse menino, incluindo a senhora. O que o senhor quer que eu faça? Quero que me ajude a proteger ele dela, dessa armadilha que ela armou para todos nós. A voz dele estava firme agora. Porque se ela mentiu sobre isso, dona Lourdes, sobre o que mais ela pode ter mentido? E quem mais ela ainda vai machucar? Segurei o envelope com força, sentindo o peso da verdade que havia ali dentro. Lá fora, ouvi uma porta de carro batendo. Crianças riam enquanto passavam pela minha casa. Sons normais, numa rua normal, de uma tarde normal, onde mães não roubavam filhos e avós não eram apagadas das fotos. Mas minha vida não era normal há muito tempo. Eu só não queria admitir. Dona Lourdes, a voz do Daniel era gentil agora, quase acolhedora. A senhora tá pronta para saber a verdade? Pensei no rostinho doce do Toninho, no jeito como ele corria para mim com os braços abertos antes da Tamires começar a desencorajar esse tipo de carinho. Lembrei da Isabela, que quase não me conhecia mais porque eu fui deixada de fora de tantas fases da vida dela. Pensei no Antônio, meu filho, envenenado aos poucos contra mim. Pensei na festa de aniversário vazia, nas fotos da família onde eu simplesmente não existia. Sim, eu disse e abri o envelope. O resultado do exame estava escrito numa linguagem clínica, fria. 99,7% de probabilidade de paternidade. Os números dançavam diante dos meus olhos enquanto eu lia de novo e de novo, torcendo para que mudassem, que tudo fosse um engano cruel. Toninho não era filho do Antônio. O meu neto, o menino que vi dar os primeiros passos, a quem ensinei a amarrar os cadarços, para quem lia histórias antes de dormir, não era meu sangue. E o meu filho, que tinha dado ao menino o nome do avô, não fazia ideia de que estava criando o filho de outro homem. Me desculpa, disse Daniel em voz baixa. Ele ainda estava sentado no meu sofá, observando minha reação. Coloquei os papéis sobre a mesa, as mãos tremendo. Você sabe disso com certeza há quanto tempo? Desde ontem. Mas eu já desconfiava fazia meses. Ele puxou o celular de novo e me mostrou mais fotos. Imagens tiradas à distância. Toninho no parquinho, Toninho entrando na escola, Toninho andando de bicicleta numa rua que parecia ser a da minha vizinhança. Você estava vigiando minha família? Estava observando meu filho. Corrigiu Daniel, firme, mas calmo. Tentando entender que tipo de mulher é capaz de roubar uma criança e montar toda uma vida em cima de uma mentira. A raiva veio com força, quente, avassaladora. Não contra Daniel, ele era vítima também, mas contra Tamires. Contra o tamanho da farsa. A crueldade. Ela não só mentiu sobre a paternidade. Ela construiu o casamento dela sobre essa mentira. Usou uma criança inocente como base de uma vida que nunca lhe pertenceu. Ela armou tudo. Falei amarga. Engravidou de outro homem e usou isso para fisgar meu filho. Parece que sim, disse Daniel com um rosto fechado. A linha do tempo bate direitinho. Ela me deixou quando estava com uns 2 meses de gestação. Se agiu rápido, encontrou alguém e inventou que o bebê era prematuro ou pequeno. Lembrei do nascimento do Toninho. De como o Antônio me ligou animado dizendo que a Tamira estava em trabalho de parto. O menino nasceu 3 semanas antes da data prevista.
Antônio estava nervoso, com medo de complicações, mas o médico disse que estava tudo bem. E estava mesmo. Toninho não era prematuro. Estava no tempo certo, pro Daniel, não pro Antônio. As peças estavam se encaixando de um jeito nauseante. O namoro relâmpago, o noivado apressado, o casamento com menos de 6 meses de relacionamento. Achei romântico na época. Hoje vejo o cálculo. Ela precisava de um pai pro bebê antes que ele nascesse. Alguém estável, que não fosse desconfiado, que não fizesse perguntas. Alguém como seu filho, disse Daniel. Alguém que jamais pensaria em pedir teste de paternidade. Exatamente. Meu filho era honesto até demais, incapaz de mentiras. Ele acreditava nas pessoas, no que diziam. Era uma das melhores qualidades dele e Tamires soube usar isso como arma. Tem mais coisa, avisou Daniel, com um tom que me fez enrijecer. O investigador descobriu outras informações sobre ela, coisas que podem explicar por que ela queria tanto te afastar. Que tipo de coisa? Daniel puxou uma pasta e me entregou. Dentro havia fotos, documentos, cópias de registros oficiais. O nome verdadeiro dela era Margarida Winters. Tinha 34 anos, não 31 como contou ao meu filho. Cresceu em abrigo, saiu do sistema aos 18, sem família, sem raízes. Olhei uma foto que parecia de anuário de escola. Era ela mais nova, mais dura, com cabelo escuro e um olhar diferente. Um olhar faminto. Ela já foi casada antes 2 vezes. Uma com um homem chamado Roberto Kim, em Minas. Outra com um tal de Jaime Figueira, no interior do Paraná. Os 2 casamentos duraram menos de 2 anos. Ela saiu com boas quantias de pensão. Ela já fez isso antes, murmurei, com calafrios. Sempre o mesmo padrão. Encontra alguém com estabilidade, prende logo e depois vai cortando tudo que liga esse homem a outras pessoas. Pensei nos amigos do Antônio da faculdade, que sumiram aos poucos. Nos colegas de trabalho que ele não mencionava mais. No quanto ele parecia cada vez mais isolado, dependente da Tamires para tudo. Ela vinha isolando ele, e a mim também, porque eu era a maior ameaça ao controle dela. Mãe percebe coisa que ninguém mais percebe. Faz perguntas, lembra de datas. Ela precisava te apagar, não só te afastar, te tornar irrelevante. Aquilo me cortou o ar. Mas por quê? Se ela já tinha um Antônio e ele acreditava que o filho era dele, por que tanto esforço para me excluir? Porque você sabia demais. Sabia quando se conheceram, quando engravidaram, quando o menino nasceu. Era só ligar os pontos. E ela sabia que você poderia fazer isso. Me levantei num pulo. Fui até a janela de onde dava para ver a rua onde Toninho aprendeu a andar de bicicleta. Aquele menino doce e cheio de vida ainda estava ali. Mas tudo que me ligava a ele agora parecia um teatro. E a Isabela? Perguntei com medo da resposta. Até onde pude ver, ela é mesmo filha do seu filho. Nasceu 2 anos depois do Toninho, numa época em que Tamires e o Antônio já estavam juntos. Mas ele hesitou. Fala logo. Acho que a Isabela foi planejada, para que seu filho nunca desconfiasse do Toninho. Se ela desse a ele uma filha biológica, reforçaria a ilusão. Me senti enjoada. Tudo no casamento do meu filho nos últimos 7 anos da vida dele foi planejado por uma mulher que não o amava, que via nele uma oportunidade. E usou crianças como ferramentas. O Toninho sabe. Claro que não, ele só tem 7 anos. Para ele, Antônio é o pai desde sempre. E a Isabela só vê um irmão mais velho que não se parece com ela. Criança não questiona isso. Adultos deviam questionar. E é por isso que ela te apagou. Avós atentos notam diferenças, notam quando algo não combina. Daniel, falei com calma. Por que agora? Você podia ir à justiça. Exigir exame, pedir guarda. Por que me envolver? Ele demorou para responder, olhou para as mãos. Porque quando vi as fotos do cruzeiro, percebi uma coisa. Ela não está só destruindo o vínculo dela com seu filho. Está destruindo o seu também. E se a gente não fizer nada, vai continuar fazendo isso com outras pessoas. Como assim? Já começou a afastar o Antônio dos amigos, dos colegas, torná-lo totalmente dependente dela. E está ensinando os filhos que só ela importa. O Toninho mal fala de você quando observo eles no parque. É como se você estivesse sendo apagada da memória dele.
Aquilo me acertou como um soco. Lembrei do como Toninho mudara nos últimos meses. Parou de correr para me abraçar e esperava a aprovação da mãe para falar comigo. Achei que era só crescimento, mas não era. E depois ela vai descartar o Antônio, disse Daniel. Como fez comigo, como fez com os outros. Mas primeiro vai garantir que ele não tenha mais ninguém. Nem amigos, nem família, só ela. Quando ela for embora, ele vai estar sozinho. Fechei os olhos. Vi o futuro do meu filho. Isolado, traído, arruinado, e os filhos, no meio disso tudo, usados como peças de um jogo que não sabiam que estavam jogando. O que você quer que eu faça? Daniel se levantou, pegou os papéis. Quero que me ajude a salvar nossa família. Porque é isso que somos agora, dona Lourdes. Família. Você é a avó do Toninho em tudo que importa, mesmo sem DNA. E não vou deixar Tamires destruir isso por medo da verdade. Ele me entregou um cartão por telefone. Pensa nisso, mas não demore. Eles voltam do cruzeiro em poucos dias. E quando voltarem, a Tamires vai estar alerta para qualquer sinal de que você voltou a ser uma ameaça. Se a gente vai agir, tem que ser logo. Depois que ele foi embora, fiquei ali sentada com os resultados e o cartão na mão. Lá fora, o dia escurecia e a casa estava mais silenciosa que nunca. Mas pela primeira vez em meses, o silêncio não parecia vazio. Parecia o prenúncio de uma tempestade. Porque Tamires, ou Margarida, ou seja lá qual for o nome dela, cometeu um erro grave. Achou que podia me apagar, me tornar irrelevante. Mas eu ainda estou aqui. E agora que eu sei quem ela é de verdade, não vou a lugar nenhum. Liguei para Antônio e disse que iria marcar um jantar para quando voltassem do cruzeiro. E que eu também precisava falar com ele e com a Tamires, mas que precisava que fosse pessoalmente. Só precisava que me dissessem o dia que ficava bom para ambos. Quando Antônio retornou a ligação, sua voz estava mais cautelosa. A Tamires quer saber sobre o que exatamente é essa conversa. Ela está preocupada e acha que talvez você esteja chateada por causa do cruzeiro. Claro que ela estava. Tamires sempre foi astuta. Provavelmente já havia percebido, mesmo de longe, que algo tinha mudado. Diga para ela que não estou chateada com nada. Só acho que é importante que as famílias conversem abertamente, não acha? Sábado à noite seria bom para você? Perfeito, eu cozinho. Vou confirmar com a Tamires e te retorno. O fato do meu filho de 38 anos precisar da permissão da esposa para jantar com a própria mãe teria sido cômico se não fosse tão triste. Mas mantive a voz leve. Claro, querido, me avisa. Ele retornou 2 horas depois. Tá confirmado, sábado às 6. Perfeito, mal posso esperar para ver vocês. Aquilo foi na quinta. Passei a sexta me preparando para o que sabia que seria a conversa mais importante da minha vida. Daniel e eu havíamos nos encontrado mais 2 vezes desde a primeira visita, planejando cuidadosamente como revelar a verdade, de forma a proteger Toninho e, ao mesmo tempo, desmascarar Tamires. O resultado do exame de DNA estava guardado com segurança dentro de uma pasta parda sobre o balcão da cozinha, junto com as cópias dos documentos que o investigador de Daniel havia descoberto. A verdadeira identidade de Margarida Winters, os seus casamentos anteriores e a linha do tempo que provava que Toninho não podia ser filho biológico de Antônio. Tudo o que precisávamos para desmontar as mentiras em que Tamires havia construído a própria vida. Preparei o prato favorito de Antônio: carne assada, purê de batata com alho e vagem refogada. Uma receita que ele adorava desde pequeno. Se aquele fosse o último jantar em família que compartilharíamos, queria que pelo menos começasse com um bom sabor, que fosse memorável, pelo motivo certo. O sábado chegou com uma garoa fina e um céu cinzento, bem típico de Curitiba em outubro. Arrumei a mesa de jantar com a minha melhor louça, a mesma que eu tinha separado para o meu aniversário, 2 semanas antes. Um detalhe que não me passou despercebido. Eles chegaram pontualmente às 6. Tamires estava usando um vestido creme esvoaçante que a fazia parecer mais jovem, quase inocente. O cabelo arrumado com perfeição, maquiagem impecável, a imagem de uma esposa e mãe devotada. Alguém incapaz de mentir se alguém não soubesse quem ela é de verdade. Toninho entrou correndo, cheio da energia típica dos seus 7 anos. Lourdes, aprendi a nadar do navio. Quer ver eu fazendo o cachorrinho? Meu coração apertou ao abraçá-lo. Eu sabia que em breve
tudo mudaria para aquele menino inocente. Depois do jantar, meu amor. Agora vai lavar as mãos. Isabela entrou logo atrás, segurando uma boneca com os cabelos bagunçados. Aos 5 anos, ela era mais quieta, mais cautelosa perto de mim, desde que Tamires começou a desencorajar o carinho dos filhos comigo. Ainda assim, deixou que eu beijasse sua testa, antes de seguir o irmão. Antônio me abraçou com força, e por um instante pude fingir que era só um jantar qualquer. Que cheiro bom, mãe! Tava com saudades da sua comida. Você tá com uma carinha cansada. O trabalho tá puxado. A fusão da empresa deixou todo mundo estressado. Ele lançou um olhar para Tamires, que examinava minha sala de estar como se estivesse avaliando riscos. Mas a Tamires vive dizendo que eu preciso cuidar mais da saúde, encontrar um equilíbrio. Estresse faz muito mal, disse Tamires, surgindo ao nosso lado com aquele sorriso ensaiado. Vive insistindo para o Antônio pensar numa aposentadoria antecipada, assim a gente poderia viajar mais, passar mais tempo com as crianças. A aposentadoria aos 38, mais uma tentativa de tornar Antônio completamente dependente dela, emocional e financeiramente. Que bom que vocês estão pensando no futuro, comentei, sorrindo. Na verdade, é sobre isso que eu queria conversar hoje. Durante o jantar mantive o assunto leve. As crianças contaram sobre o cruzeiro e Tamires ensinou à perfeição o papel de mãe dedicada, cortando a carne do Toninho, lembrando Isabela de usar o guardanapo. Ela era boa nesse teatro, quase convincente, mas agora eu enxergava o que antes havia ignorado. Como ela interrompia Toninho quando ele falava que sentiu minha falta, como desviava a atenção de Isabela quando a menina perguntava por que eu não viajei com eles. Como ela sutilmente controlava cada interação, regulando a conversa, o afeto, tudo. Quando as crianças terminaram de comer, sugeri que fossem brincar na sala. Acho melhor a gente ir se preparando para ir embora. Amanhã tem aula e a gente gosta de manter a rotina, disse Tamires apressada. Isso não vai demorar, respondi com firmeza. E acho que o que eu tenho a dizer vai afetar bastante essa tal rotina. Por um segundo, vi algo passar pelo rosto dela. Medo. Com as crianças entretidas no outro cômodo, voltei à sala de jantar, onde Antônio e Tamires me esperavam. A pasta parda estava ao lado da minha xícara de café, parecendo uma bomba prestes a explodir. Então, disse Antônio, segurando a mão da esposa, o que você queria conversar? Respirei fundo. O momento havia chegado. Eu queria falar sobre a verdade, sobre família, sobre a importância de sabermos quem realmente somos. O sorriso de Tamires se contraiu, quase imperceptível. Filosofia demais para um jantar, não? Será? Eu não acho. Peguei a pasta. Os dois se retesaram imediatamente. Mãe, o que tem nessa pasta? A verdade. Abri e retirei os resultados do exame de DNA, colocando-o sobre a mesa. Esses são os exames de paternidade do Toninho. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Antônio olhava para os papéis como se eles pudessem pegar fogo. Tamires ficou imóvel, com o rosto totalmente neutro. Exame de paternidade? A voz de Antônio quase não saiu. Por quê? Como? O teste mostra que você não é o pai biológico do Toninho. Falei com suavidade. Existe 99,7% de probabilidade que outro homem seja o pai dele. Um homem chamado Daniel. Tamires se levantou com força, arrastando a cadeira no chão. Isso é loucura, Lourdes. Eu não sei que tipo de jogo doentio é esse, mas... Senta, Margarida. O impacto do nome verdadeiro foi físico. Ela cambaleou para trás, pálida. Antônio olhava de um para o outro, entre confuso e horrorizado. Margarida, mãe, o que está acontecendo? Tirei os documentos de investigador, certidões de casamento, provas da linha do tempo. O nome verdadeiro dela é Margarida Winters. Ela já foi casada 2 vezes. Tem um histórico de mentiras, de enganar sobre sua identidade. Antes de conhecer você, ela era companheira do Daniel. Ela engravidou dele, mas fugiu e procurou outro homem para criar o filho que ela esperava. Isso não é verdade, ditou Tamires, a voz tremendo. Antônio, não escuta isso. Sua mãe tá... O Toninho nasceu prematuro.
Pelo menos foi nisso que você acreditou. Mas não era. Ele nasceu no tempo exato da relação dela com Daniel. Antônio pegou os papéis com as mãos trêmulas. Li o choque no rosto dele. Isso não pode ser. Daniel procurou o filho por 7 anos. Continuei. Há 3 meses, ele te encontrou. E desde então, tem nos observado à distância. Ele veio até mim, porque reconheceu o que a Tamires estava fazendo com você, usando as mesmas táticas de isolamento que usou contra ele. Tamires recuava para o corredor, a máscara finalmente ruindo. Antônio, por favor, não deixa ela te envenenar contra mim. Pensa na nossa vida juntos, na nossa família. Uma família construída com base numa mentira, disse Antônio, a voz partida. Um filho que não é meu. Ele é seu, em tudo que importa. Você criou, você ama. Baseado em mentira. Ele gritou, batendo com a mão na mesa. Tudo foi uma mentira, Tamires. Da sala de estar vieram as risadas das crianças, inocentes, sem saberem que o mundo delas estava desmoronando ali ao lado. Tem mais? Tirei os documentos dos casamentos anteriores dela. Já fez isso antes. Casou, afastou o marido da família e depois foi embora. Você não foi o primeiro. Só o mais estável. Antônio olhou os papéis, a respiração ofegante. O cruzeiro, o aniversário da minha mãe. Não foi coincidência, foi? Tamires ficou em silêncio. O silêncio era a resposta. Você fez de propósito. Fez minha mãe ficar sozinha no aniversário enquanto a gente se divertia. Você queria machucar ela. Eu queria proteger nossa família. De quem? Da mulher que me criou? Que me ama? Que jamais me faria mal? Retruquei. Era isso o tempo todo. Eventos cancelados. Mudanças de última hora. Afastamento dos amigos. Ela precisava isolá-lo antes que você começasse a fazer perguntas. Antônio olhou para a esposa como se visse um estranho. Alguma parte disso foi real? Você me amou algum dia? Ou eu só fui conveniente? Pela primeira vez desde que a conheci. Tamires não teve resposta. Nenhuma mentira. Nenhuma manipulação. Só o silêncio. E aquele silêncio dizia tudo. Da sala de estar, o Toninho avitou. Pai, a gente pode tomar sorvete? Antônio fechou os olhos. Uma lágrima desceu pelo rosto. O que eu digo para eles? Como eu explico? A gente vai descobrir. Juntos, como família. Toninho ainda é seu filho. Isso não muda. Mas ele também tem um pai biológico que o ama e quer estar presente. Se a gente fizer isso com cuidado, pode até ser algo bom. Tamires virou-se para ir embora. Margarida, ela parou, mas não se virou. O Daniel não vai desaparecer dessa vez. E eu também não. Se você tentar fugir com as crianças, a gente vai encontrar. Se tentar manipular ou ferir essas crianças para se proteger, vamos impedir. Acabou seu tempo de controlar essa família. Ela foi embora sem dizer mais nada, deixando para trás as risadas inocentes das crianças e os estilhaços de 7 anos de mentiras. Mas, pela primeira vez em muito tempo, não sentia que estava perdendo minha família. Sentia que estava, finalmente, a reconquistando. Meses se passaram. Olhei ao redor da minha casa. Os desenhos das crianças ainda estavam colados na porta da geladeira. O casaquinho esquecido da Isabela repousava sobre uma das cadeiras. E as fotos da família agora incluíam Daniel, refletindo de verdade quem éramos hoje. Não era a família que eu tinha imaginado quando o Antônio se casou, mas era infinitamente melhor do que a encenação vazia que Tamires tinha imposto durante todos aqueles anos. Depois que todos foram embora, sentei sozinha na sala com uma xícara de chá quente entre as mãos, refletindo sobre como a minha vida tinha mudado desde o meu aniversário devastador. Aquela casa, que antes parecia um túmulo silencioso, agora vibrava com os sons da vida em família, as risadas das crianças, as perguntas atenciosas do Daniel sobre as nossas tradições e as conversas aliviadas do Antônio sobre os planos para o futuro. Meu celular vibrou com uma mensagem do meu filho. Obrigado pelo jantar, mãe. As crianças estão perguntando se podem vir todo domingo. Eu disse que dependia da vovó. Sorri, digitei. Todo domingo parece perfeito. É isso que famílias de verdade fazem. A resposta veio rápido. Sim, isso é o que famílias reais fazem. Coloquei o celular de lado e olhei para a foto inframada no aparador. Era de um passeio ao zoológico no mês anterior. Estávamos os 5 em frente ao cercado dos elefantes, Toninho nos ombros do Daniel, Isabela segurando firme minha mão e Antônio no centro, com um braço ao redor de mim
e o outro sobre os ombros do Daniel, sorrindo como quem havia lembrado, enfim, como era sentir felicidade. Naquela foto, parecíamos exatamente o que havíamos nos tornado. Uma família que tinha sido despedaçada, mas que foi remontada de uma forma nova, mais forte, mais verdadeira. Não éramos convencionais, mas éramos reais. A noite caiu e a casa se aquietou, mas não parecia mais vazia. Estava cheia de possibilidades. Cheia do amor que Tamires tentou destruir, mas que nunca conseguiu apagar por completo. Achei que meu aniversário de 65 anos fosse o marco do fim da minha relevância na história da minha família. Mas, na verdade, foi o começo de um capítulo novo. Um capítulo onde o amor não é condicionado, onde a verdade vale mais do que aparências e onde ser avó significa também proteger seus netos de qualquer um que tente usá-los como instrumentos de controle, até mesmo da própria mãe. Amanhã seria segunda-feira. Toninho teria treino de futebol, Isabela teria aula de balé, Daniel buscaria Toninho enquanto Antônio levaria a Isabela e no fim do dia os dois voltariam para cá para fazerem o dever de casa e jantarem juntos. Era o tipo de rotina que Tamires teria manipulado e controlado, mas que agora fluía naturalmente, alimentada pelo carinho genuíno entre nós. Apaguei as luzes e subi para o quarto. Pensei na mulher que tentou me apagar da vida da minha própria família. Em algum lugar, Tamires, ou melhor, Margarida Winters, provavelmente está assumindo um novo nome, inventando uma nova história, procurando outra família para infiltrar e dominar. Mas dessa vez, ela deixou algo para trás. Algo que nunca mais vai conseguir substituir. O amor entre pessoas que decidiram lutar umas pelas outras, em vez de desistirem. Ela nos ensinou, sem querer, tudo o que não queríamos ser. E com isso, nos ajudou a descobrir quem realmente somos. Por isso, e apenas por isso, talvez eu deva a ela uma estranha forma de gratidão. Mas acima de tudo, o que sinto por ela hoje é pena. Tamires teve uma família real nas mãos, imperfeita, complicada, mas genuína, e jogou tudo fora por uma ilusão de controle. Perda dela, ganho nosso. E depois de meses me sentindo um fantasma na minha própria vida, eu finalmente estava em casa. Agora, eu fico curiosa com você que ouviu minha história até o fim. O que você faria se estivesse no meu lugar? Já passou por algo parecido? Conta pra mim aqui nos comentários. Obrigada por assistir até aqui.